Boa noite a todos. Vamos fazer uma live falando sobre esse livro, Think and Grow Rich. É um livro, pense e enriqueça. Esse é um livro de muito sucesso, mais de 60 milhões de cópias vendidas. E foi escrito em 1930. E ele tem uma série de conceitos, de ideias que revolucionaram o pensamento, assim, o pensamento positivo para conquistar a riqueza, lá em 1930, data disso daqui, 1937, tá? Já tinha passado a Grande Depressão nos Estados Unidos e esse livro, então, se tornou um sucesso desde aquela época, porque ele dá um passo a passo para a pessoa pensar e conseguir enriquecer, tá? Então, ele faz isso aqui, ó. Ele dá as 13 leis do sucesso e do enriquecimento. Então, a primeira lei é a lei do desejo. Depois, a lei da fé, é o segundo passo. Depois, a autossugestão, é o terceiro passo. Depois, o conhecimento especializado, é o quarto passo. E aí, a imaginação é o quinto passo. A decisão, o planejamento organizado, desculpe, é o sexto passo. A decisão é o sétimo passo. Persistência e perseverança, o oitavo passo. O poder do mastermind, da união de mentes em função de um objetivo, é o nono. O mistério da transformação da energia sexual é o décimo. A mente subconsciente, 11º. E o cérebro é o 12º. A força do cérebro, do sexto sentido. O sexto sentido é o 13º passo. E por último, tem como superar os 6 grandes medos, que são pobreza, fome, o medo da opinião dos outros. Enfim, desde que esse livro foi lançado, ele tem sido um sucesso permanente, porque o autor, esse Napoleon Hill, é o autor desse livro, ele traz uma inovação enorme em termos de integrar mente e corpo, né? Enriquecer não é apenas alguma coisa que você trabalha para fazer ou a sorte vem. Ele dá um passo a passo verdadeiro, sabe? São 13 passos mesmo, da pessoa se decidir, né? Fazer um plano, perseverar naquele plano de sucesso, enfim, de enriquecimento, né? De realização. E ele baseou esse processo, né? Enfim, esse passo a passo. Bom, eu vou continuar aqui rapidamente. Então, ele baseou esse passo a passo, ó, ele menciona aqui em todas essas pessoas. Ele fez uma pesquisa, ele, autor Napoleon Hill, ele pesquisou mais de 500 homens de grande sucesso, Alexandre Graham Bell, Theodore Roosevelt, onde está Thomas Alva Edison também, Henry Ford. Ele entrevistou mais de 500 homens bem-sucedidos, ricos, né, e firmes nessa posição de sucesso. Não foi uma posição de sucesso aleatória, foi um sucesso conquistado por pessoas que não tinham até então, né, não tinham um background, não nasceram em berço de ouro, não tinham educação especializada enorme, não tinham conhecimento especializado enorme, enfim, foram pessoas. Henry Ford foi uma pessoa que venceu na vida, né, na perseverança, da mesma forma que Thomas Alva Edison, né? Edison, ele tinha o objetivo de fazer a lâmpada elétrica, né? E ele passou, ele é famoso esse processo, né? Ele teve mais de 3.000 tentativas, mais de 10.000 tentativas antes de conseguir. Então, essas pessoas todas que ele listou aqui, são todas pessoas que realmente trilharam o caminho da riqueza, ultrapassaram dificuldades, conseguiram se estabelecer como
como pessoas de sucesso e de grande riqueza, graças ao seu esforço pessoal. Então ele conversou com todas essas pessoas, essas que estão aqui relacionadas e muito mais, e, né, viu que todas elas tinham seguido mais ou menos o mesmo roteiro e todas partiram da decisão de correr atrás de alguma coisa, né? O primeiro capítulo, o primeiro passo, na verdade, não é o primeiro capítulo, não. O primeiro passo, ó, aqui, desejo. Desejo é o ponto de começo de qualquer, de N, all achievements, quer dizer, de qualquer conquista. O primeiro passo é um firme desejo, não desejo, apenas desejo. É o firme desejo. É alguma coisa que vem das entranhas da pessoa e leva ela a seguir adiante, ultrapassando barreira por barreira, ultrapassando dificuldade por dificuldade para conseguir chegar aonde ela quer. Como, por exemplo, o Edison, né, que ultrapassou mais de 10.000 falhas até conseguir fazer a lâmpada incandescente. 10.000 falhas é muita coisa, né? A pessoa que ultrapassa 10.000 falhas, 10.000 impedimentos, é uma pessoa que realmente tem um desejo profundo de alcançar alguma coisa. Então, e os outros, tá? Não apenas o Edison é o exemplo mais conhecido de nós, mas Ford, a mesma coisa. Ford, ele quando teve a ideia de fazer o carro a motor, ele teve muita dificuldade, ele ultrapassou muitas barreiras, quase tantas quanto o Edison, mas numa outra direção. Então foram muitas barreiras que essas pessoas ultrapassaram para conseguir o que elas queriam. E elas não desistiram em hora nenhuma. Então ele chama isso de burning desire, quer dizer, um desejo que te consome por dentro até que você o realize, né? Você não desiste. E ele segue ele segue explicando cada um desses passos de uma forma assim super instigante, porque ele vai dar exemplos de cada um desses passos, exemplos das pessoas que tiveram, por exemplo, o plano organizado, mas não é um plano organizado tipo, eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso depois. É um plano organizado de uma forma muito mais coerente, de uma forma muito mais consistente, em que a pessoa se dispõe a ultrapassar qualquer barreira. Um desses exemplos, né, é de um minerador que planejou encontrar ouro. E o passo a passo, a forma como que ele se uniu a outras pessoas, como ele abriu a mente para conseguir aquilo que ele queria, a perseverança, né? Quando ele abriu a mente, se juntou com outras pessoas que tinham um conhecimento especializado que ele não tinha, ele formou esse mastermind. E cada um desses passos, imaginação, para você ultrapassar determinadas barreiras, você precisa ter imaginação para encontrar saídas, né? Para ter capacidade de imaginar alternativas para uma coisa que não está te permitindo andar, né? Então, o mistério da transmutação do sexo, ele fala que praticamente todas as pessoas de grande sucesso que ele encontrou eram pessoas altamente sexualizadas, né? Essas pessoas, Alva Edison, Henry Ford, eram homens e mulheres Cain Gillette. São pessoas todas que tinham não uma energia sexual desperdiçada em muitas mulheres, né, ou muita orgia. Essas pessoas, elas transformaram essa energia sexual numa forma de caminhar para frente, né, de seguir adiante, né? A sexualidade é uma força poderosa, muito poderosa, né? E quando essas pessoas elas assumem essa força, elas
colocam essa força a seu serviço, ao invés de ficar a serviço do sexo, elas colocam a força sexual a seu serviço, elas se tornam pessoas que têm uma energia acima da média para conseguir aquilo que eles querem. E ele vai falando passo a passo, ele dá vários exemplos, inclusive o exemplo dele próprio. Hoje, a live seria a respeito desse desafio que ele enfrentou. Ele conta, seria essa parte aqui, em que ele conta que o filho dele, um dos filhos dele, nasceu sem orelhas e sem aparelho auditivo apropriado. E os médicos imediatamente disseram que ele seria surdo e mudo, né? Não tendo aparelho auditivo, ele não teria condição de falar e ouvir falar. E então o próprio Napoleão Hill fala do desejo dele, Napoleão Hill, que o filho encontrasse, fosse capaz de ter uma saída, ultrapassasse a barreira, o desejo que ele teve e que ele nunca abriu mão de que houvesse possibilidade de superar essa dificuldade. Aí ele conta, tá aqui, ó, à medida que o filho cresceu, ele começou a notar que havia uma especificidade na criança. Ela reagia a determinados sons. A criança reagia, apesar de não ter ouvidos, a criança reagia a... Eles fizeram o seguinte, eles começaram a fazer algumas experiências, ó. Então, eles compraram uma vitrola. Nossa Senhora, muitos barulhos, né? Ele conversa com vocês agora, né? Então, vamos finalizar. Eles compraram aqui, tá escrito, eles compraram uma vitrola e eles começaram a perceber que a criança realmente ouvia a música e reagia à música que ouvia, né? E aí eles perceberam que a criança, ela encostava o ouvido, né, com bastante clareza quando as pessoas falavam através do movimento dos lábios. E se ele tocasse aqui, ó, a face da pessoa, o movimento do maxilar da pessoa, ele entendia que isso era fala, né, que ele ouvia. E isso é possível fazer, gente. É só você botar a mão aqui, assim, que você vai ver que quando você fala, as palavras reverberam no osso do maxilar. As palavras reverberam no osso do maxilar. Uma pessoa que não consiga ouvir o som, ela pode sentir o movimento, né, do som reverberando. E assim, essas descobertas deixaram eles interessados, impressionados, e eles continuaram seguindo esse caminho, né? E aqui ele fala, começaram a continuar encorajando o filho, e aqui, ó, o desejo, está escrito aqui, ó, desejo baked by fé. Gente, o desejo embasado pela fé. Então ele dizia que ele tinha esse desejo e essa fé de que o filho ia conseguir, né? E aí o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, o filho encontrou uma experiência extremamente interessante e inesperada para todos, né? O filho, ele foi trabalhar numa empresa e ele fala aqui que ele acreditava fortemente que cada adversidade traz em si a semente de uma vantagem equivalente. Ele não diz que traz uma vantagem equivalente, ele traz a semente de uma vantagem equivalente, está escrito aqui, né? E aí o filho, à medida que ele foi crescendo, ele mesmo, criança, notava aonde que ele conseguia encontrar caminhos para ouvir, absorver a reverberação do som, né? E ele levou isso... Nós podemos notar que gradualmente, né, a capacidade da criança de ouvir estava melhorando.
Não porque ela tinha desenvolvido o ouvido, mas porque ela aprendeu a ouvir através da reverberação do som, né? Quando o som quando o som se propaga, ele emana vibrações, né? Então, eles notaram que a criança estava aumentando a capacidade de ouvir, né? Ah, uma outra coisa importante é que eles nunca deixaram que a criança fosse convencida de que ela era deficiente, que ela era menor. Inclusive, na escola, eles tiveram muitos cuidados em que a criança não se sentisse menor, deficiente, nem nada disso. Então, finalmente, o desejo por uma audição normal se tornou realidade quando a criança. Aqui, deixa eu ler aqui. Há um turning point, quer dizer, aconteceu uma reviravolta, né? Uma coisa que transformou a vida dessa. Transferir nossa conversa para outro dia, porque depois desse bug no Instagram, no WhatsApp, as pessoas estão muito necessitadas de se comunicarem. Então amanhã a gente retoma, ou quando for possível. Eu notificarei vocês. Um beijo grande. Nossa, mãe. Engasguei, gente. Tem que encerrar porque engasguei. Meu Deus, como que sai? Como que encerra? Eu não sei encerrar, gente. E eu acho que consegui.